Olá, boa tarde, tudo bem? Como vocês me conhecem, a maioria me conhece, né? Eu sou o Fábio, pastor e psicanalista, e gostaria de dar uma pequena contribuição sobre dois fragmentos bíblicos que aqui eu gostaria de poder compartilhar com vocês. O primeiro está sintetizado no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 28 a 32. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Bem, a primeira coisa que eu vejo que Jesus aqui está querendo clarear na mente da gente é que nada a gente faz se não houver planejamento. A gente precisa planejar. O primeiro exemplo de Cristo aqui foi de um homem com a intenção de construir uma torre. Mas ele corre um risco seríssimo dessa torre, dessa casa, dessa construção ir por água abaixo. Por uma simples questão indispensável: falta de planejamento. Ele, para construir uma casa, para construir uma torre, esse mestre de obras, ele precisa saber quanto custará o produto final dessa obra. Quanto custa? O que eu vou gastar? Quais são os utensílios que eu devo usar? Quais são os meios que eu tenho para iniciar essa obra e não apenas iniciar, mas finalizá-la? Jesus está dizendo que se ele não planejar bem, ele vai ser motivo de zombaria. As pessoas vão olhar para ele e vão dizer: olha, ele começou a construir essa torre, mas por falta de planejamento, de usar a mente, inteligência, usar o cérebro, ele não pôde concluir, porque ele não planejou. Ele não foi inteligente nas suas ações, no seu empreendimento. O segundo exemplo que Jesus coloca é de um rei. Ele está dizendo: o rei, para entrar em guerra com um outro rei, um outro reinado, com uma outra nação, ele primeiro precisa se assentar, ele precisa ponderar, ele precisa planejar se com o exército que ele tem, se com o poder bélico que possui, se com as tropas as quais fazem parte, do seu reino, do seu império, se ele é capaz de, chamando o outro para a guerra, ele é capaz de vencer essa guerra. Isto é, não entre em uma luta na qual você sabe que você pode perder, se não houver planejamento, se não houver prudência, se não houver estratégias bem definidas. Do contrário, Jesus disse que era melhor ele enviar um embaixador com a bandeirinha da paz, dizendo: olha, estou me rendendo, foi um equívoco meu. Ele também ia pagar o maior mico, essa é a verdade, ia passar vergonha se rendendo. Quero que você guarde isso, tá, na sua mente, porque eu vou para uma segunda porção, segundo fragmento aqui em Atos 27, 20 e 26, que diz assim: e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e esta perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha.
Bem, esse texto, esse fragmento de Atos 27, tem muitas mensagens. Eu poderia separar 8 coisas importantíssimas aqui de Paulo nesse texto, nesse episódio. Porém, eu quero primeiramente focar apenas em um, que eu acho assim ser tão importante para nós hoje. Bem, primeira coisa, Paulo ele entra no navio. E ele não entra de gaiato no navio. Muito pelo contrário. Paulo sabia o que ele estava fazendo ali. Ele está no navio como prisioneiro. Ele sabe que essa prisão dele, ele mesmo a buscou. Ele quis essa prisão porque era uma prisão que o levaria a César. Ele quer pregar para César. Ele tem uma ambição de falar o Evangelho de Jesus para César. Ele tem valores que são valores intrínsecos nele. E esse valor é: eu sou alguém que quero falar com aquele que é um semideus, que se acha um semideus, esse imperador. Eu vou falar da graça de Jesus para ele. Então ele está no navio, sabe muito bem para onde vai, o que ele está fazendo. Ele planejou muito bem as coisas. Lembra? Planejamento? Então Paulo, é interessante que ele tem uma teologia muito diferente das teologias de hoje, das correntes teológicas que nós estamos vendo por aí. Ele vai entender, Paulo vai entender que submissão à palavra, submissão à voz de Deus, submissão à consciência que ele tinha em relação a servir a Cristo, essa submissão não tinha nada a ver com dominação. Para mim, é algo que está acontecendo hoje no nosso meio, graça no nosso meio, essa questão da submissão. Ele dá uma lição importante, que essa é a lição desse crescendo de hoje, que é a lição de ter bom senso. Bom senso. Paulo, ele tinha e ele exercia o bom senso cristão, porque ele ensina prudência. É impressionante na vida de Paulo que ele é um evangelista nato. Como eu disse, ele ama missões. Ele ama pregar para os gentios, para os pagãos. Ele se insere em contextos antes inseríveis pela religião, porque ele tem essa avidez de falar do amor de Cristo. Ele é um evangelista apaixonado por missões, e muito mais do que isso, ele vê doentes, ele os cura. Ele é cheio do Espírito Santo. Paulo é cheio do Espírito Santo. Como eu disse, ele vê doentes, ele os cura. Ele vê possessos, pessoas possessas, ele expulsa. Ele prega com unção. Então é um homem cheio do Espírito Santo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele não era carismaticamente doido. Paulo não era um evangelista maluco, doido. Não, ele não era isso. Temos até um pastor que é o pastor doido, né, por assim dizer, porque ele é quem chama a igreja para: você já fez alguma loucura para Cristo hoje? Faça uma loucura para Cristo. Eu estou fora disso. Cristo não nos chama para fazermos nenhum tipo de loucura para Ele. Paulo não exerce esse tipo de teologia da loucura, de maneira alguma. Ele, conquanto ele é um homem cheio do Espírito, ele prega, as pessoas se convertem, ele vê doenças, as pessoas são curadas, ele encontra pessoas possessas e ele expulsa esses espíritos. Apesar disso, ele usa bom senso, ele não é doido. Muito pelo contrário, ele não nega a realidade, ele não tenta falsear dados e as informações do mundo real, do mundo concreto, do mundo tangível. Ele não sublima aquilo que existe. Para Paulo, o que existe, existe. Para Paulo, o que é. E isso está aqui sintetizado nesse texto. O versículo 9 e 10 vai exatamente falar sobre isso. Ele adverte ao capitão, Paulo adverte aos marinheiros, ele adverte àqueles que estarão no barco fazendo essa viagem. Ele diz: olha, gente, eu estou vendo perigo, eu estou observando que a gente vai enfrentar problemas. Ele olha para o horizonte, olha para o céu, vê que está escurecendo, que existe um vento estranho.
ele percebe que haverá turbulência, mas não é no ar, não, é turbulência no mar mesmo, ondas, uma possível tempestade. E a sugestão, a proposta de Paulo, ele é essa: olha, gente, não vamos sair, não vamos entrar no barco, não vamos fazer essa viagem, é melhor a gente esperar, porque se o vento nos pegar, a gente vai se arrebentar. É Paulo, o homem cheio do Espírito Santo, usando o bom senso. E sabe o que o pessoal diz? Não, nós vamos. Paulo diz, melhor não irmos. Eu estou precavendo vocês, eu estou dizendo que contra a natureza a gente não brinca, contra as forças naturais, né, da terra a gente não pode brincar com isso. Mas as pessoas disseram, não, não, Paulo, mesmo assim nós vamos. O que hoje um evangélico diria é, não, que isso, para com isso, nós vamos pela fé. Para com isso, Paulo. Que isso, Paulo? O vento a gente amarra, o vento a gente exerce uma autoridade sobre o vento e a gente vai estar seguros nessa viagem. Então, gente, infelizmente, é isso que está acontecendo hoje, nessa época de quando nós somos chamados ao isolamento, à quarentena, a nos precavermos, a usarmos o bom senso, a ficarmos em casa. Infelizmente, quanto mais espiritual a gente fica, mais espiritual entre aspas mesmo, quanto mais espiritual a gente se acha, menos bom senso a gente pratica, menos bom senso a gente exercita, né? Há esse contágio, vou usar essa palavra, né? Há esse contágio entre nós, no nosso meio, de nos fazer acreditar que a genuína fé é louca, que a genuína fé você tem que fazer qualquer tipo de insanidades, de loucuras. Se assim fosse, Jesus teria pulado quando o Satanás tenta ele dizendo, pula daqui, faça com que esse povo creia que você é filho de Deus. Que história é essa? De que você é filho de Deus e você vai cair e vai se machucar, de que você vai sair e vai adoecer. Que história é essa? Saia mesmo, faça o espetáculo, mostre para o mundo que você é imbatível, que você é invencível, que nada te atinge, que você é imune, porque a palavra te assegura isso. A palavra diz que os anjos vão te proteger, vão te segurar. Jesus olha para aquela aberração, para essa teologia maldita e diz assim, olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Por isso é sério. Então, as pessoas pensam que ter fé é ser louco, é ser insano. Se o barco não fosse ocupado pelo capitão, pelo centurião romano, pelos guardas romanos, pelos prisioneiros, por muitos pagãos que estavam no barco, se o barco hoje, Paulo naquela época, se o barco fosse só tivesse evangélicos ali naquele barco, pelo amor de Deus, coitado de Paulo. Se Paulo dissesse, irmãos, não vamos por causa do vento, por causa da tempestade que se aproxima, eles iriam jogar Paulo do barco, jogar que nem fizeram com Jonas, joga esse cara, porque Paulo, ele não tem fé, né? Que isso, Paulo, você não tem fé? Nós somos filhos do rei, Paulo. As ondas têm que parar quando a gente passar, porque nós somos cabeça, nós não somos cauda. Ainda mais, Paulo, a causa não é nobre, você não está indo para pregar para César, então você tem que mudar essa sua teologia. Então, fé na nossa compreensão é estupidez, é burrice, e até diria outra palavra, é idiotice. Fé insana, fé louca não é cristocêntrica, ela não é bíblica, ela não é cristã. A fé, ela é lúcida, a fé exerce bom senso, a fé não é um projeto de vida suicida. Paulo olha ao redor e interpreta com profundo bom senso. E o profundo bom senso de Paulo nos ensina, olha, se vai chover, por que não sair com guarda-chuva? Se eu vou sair e percebo que nessa saída está vindo tempestade, está vindo alguma coisa contrária, por que não se abrigar? Porque se não é prudente sair a essa hora, por que não ficar em casa? Então, não devemos tentar ao Senhor nosso Deus, irmãos.
Tenha bom senso em nome de Jesus, exerça o bom senso. Não caia nessa lábia de que você tenta, não, eu vou sair porque eu estou com o sangue do Cordeiro na minha vida, porque eu sou cristão e nada. Para com isso, irmão. Você come uma comida estragada, você vai ter dor de barriga. Se o teu dente estiver cariado, você vai sentir dor de dente. Se você comer algo gelado, você pode ter uma inflamação terrível na garganta, pode gerar pus na sua garganta. E por que você se acha esse super-homem espiritual, essa mulher super espiritual, que as coisas só acontecem com aqueles que não são cristãos e não com você? Por que não com eles e por que só com você? Bom senso é a palavra que está faltando no nosso meio. Eu acredito que se você tiver ouvidos, você vai saber que essa é a palavra de Jesus para você. É palavra do Evangelho, tentando abrir teus olhos, fazendo com que você discirna e você entenda esse tempo que nós estamos vivendo. Olha só, versículo 33 e 34 diz assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado, e eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Em outras palavras, aqui existe um bom senso de Paulo, e eu repito, Paulo era um homem de fé, cheio do Espírito Santo. Ele pregava, as pessoas criam, ele orava, milagres estavam acontecendo, mas ele tinha bom senso. Paulo, ele exercitava o discernimento, ele discernia as coisas. E mais uma vez ele está dizendo, exercitando esse bom senso. Gente, ele chama o pessoal e diz: olha, eu estou rogando para que vocês se alimentem, que vocês comam. Vocês têm que produzir, vocês têm que ter energia. Comam, porque se vocês não comerem, a gente pode morrer, a gente pode ficar pelo caminho. Vocês não terão forças para velejar, nem para nadar, vocês vão ter que se agarrar em alguma coisa, perdão, tentando o seu próprio salvamento. Então, o que vocês estão precisando? É de alimento. O que vocês precisam é comer. Tá ruim. Mas eu vou finalizar. O que vocês precisam é de alimento. Então o que Paulo está dizendo: olha, esse não é o momento nem de orar. Eu não vou nem orar por vocês. O que vocês precisam é alimento. É comer. Vocês precisam de nutrientes. Então, gente, quem não carrega esse bom senso de Paulo hoje, a gente percebe, quem não carrega essa prudência de vida, exercitando o bom senso, aí é acunhado de qualquer outra coisa, de muitas coisas, de hipócrita, de sem fé, de falso cristão, e projetam ódio, projetam hostilidades, desdenho de quem tem esse bom senso. Mas Jesus lá no início diz: olha, ninguém faz alguma coisa sem antes pensar, porque o pensar faz parte da espiritualidade. O pensar, o planejar, o ter prudência, o fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é certo, isso é necessário para qualquer um que deseje finalizar alguma coisa. Então, planejamento é algo que é de Cristo, vem de Jesus. E Paulo é exatamente uma dessas melhores expressões desse bom senso, dessa prudência, desse planejamento. Eles aqui não deram ouvidos para Paulo. Mas enfim, a gente que prega isso, que fala isso, que ensina isso, parece que a gente não crê em Deus, a gente é taxado de muitas coisas. Então, a gente tem que rever esse ponto entre nós. Os que estão do lado de fora, gritando, bramando, né? Não, eu tenho coragem de sair, eu tenho coragem de abrir o templo, eu tenho coragem de andar na rua. E você escuta isso com uma certa hostilidade. É um espírito xiita, sabe? Eles não são muçulmanos, eles usam a Bíblia, eles são cristãos, eles não são muçulmanos, mas eles
Eles estão promovendo a jihad gospel, uma guerra santa. Porque você olha nos olhos dele e vê um ódio, porque você é crente e você está dentro de casa, porque você é cristão e está praticando o bom senso, né? Então, eles estão usando o nome de Jesus, mas o espírito é o espírito da guerra, como eu disse. Estão usando a Bíblia, não é o Corão que eles estão usando. Eles estão usando a Bíblia, mas a espiritualidade, sabe de uma coisa, a espiritualidade é muçulmano radical, é de muçulmano radical. Então, gente, é necessário que hoje o pastor ele decida se ele quer pregar temas que só crente gosta, pregar temas que só evangélico gosta, pregar temas que são papinhas na boca do povo, ou se o pastor está decidido a pregar uma palavra que vai impactar o mundo.